Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre terapia cognitiva. O meu convidado é Paulo Moraes, que é psicólogo e especializado em terapia cognitiva. Se você quiser participar do nosso programa, pode mandar e-mail para programabc@netservicos.com.br. Paulo, existe diferença? Às vezes as pessoas confundem TC, que seria terapia cognitiva, com TCC, que é terapia cognitiva comportamental. Tem efetivamente uma diferença entre as duas? Existe sim uma pequena diferença, que é assim, o TC é terapia cognitiva e o C é comportamental. Né? Então, algumas pessoas aqui, alguns psicólogos trabalham só com TC, ou seja, trabalham só com o pensamento. Outros trabalham com a comportamental, inserem também o tratamento da linha comportamental. Certo. Mas, no geral, eu diria assim, que é difícil você trabalhar com TC pura, não dá. Não é muito difícil. Então, sempre você vai trabalhar com o comportamental. Mesmo assim, nos casos, até recomendados, nos casos mais graves, que a pessoa não consegue perceber que ela está com dificuldade em pensar de uma forma adequada, a gente indica um trabalho assim, mais comportamental para a pessoa mudar o comportamento e, consequentemente, ocorrer uma alteração interna também. E uma coisa que é feita também é a questão dessa educação, né, psicológica. Quer dizer, a pessoa saber o que ela tem, tomar consciência do que ela tem e o que é que ela tem, né? Fundamental. Muita gente chega no consultório e não tem referência nem do que está acontecendo com ela. Às vezes chega com um autodiagnóstico, né? Exatamente. Até você falou uma coisa que é muito interessante. Hoje em dia, em função do acesso à internet, eu recebo muita gente no consultório que se diz com TDAH, né? Que é transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Só que, na verdade, ela tem uma ou duas características de uma pessoa que tem isso, né? Só que ela se coloca na posição de que ela tem aquilo e isso acaba fazendo mal para ela. Né? E outra coisa que a gente faz também, assim, logo na primeira sessão, como eu disse para você, ela é bem estruturada, né? A gente pega o problema da pessoa, o histórico, e no final da sessão, além do feedback, a gente fala para a pessoa exatamente o que ela tem, quais são as características do transtorno, né? Para ela, assim, ficar mais tranquila em relação a isso, né? E, assim, voltar na segunda sessão, que também ela é muito importante, mais relaxada, né? Preparada para o trabalho. E as atividades dentro da TC, elas são diferenciadas de uma psicoterapia, assim, digamos, mais tradicional, porque não tem o divã, tem um outro tipo de trabalho. O meu consultório, por exemplo, eu trabalho com mesa e cadeiras, né? Então as pessoas chegam achando que é mais... Parece escritório. Um escritório ou um consultório médico, né? O médico fica atrás da mesa. Mas, na verdade, a mesa existe para que a gente possa fazer alguns trabalhos. Por exemplo, a gente anota durante a sessão tudo o que está acontecendo, elabora desenho, esquemas com o paciente para ele perceber, para ele realmente conhecer o que está acontecendo. E, além disso, a gente ainda dá lição de casa, né? Homework, o tempo todo. O que são esses homeworks, né? Por exemplo, a pessoa anotar os pensamentos que ela teve em relação a algum determinado acontecimento, né? Então, por exemplo, a pessoa identifica que ela está com raiva, né? Então ela vai pensar, por que eu estou com raiva? O que aconteceu que me deixou com raiva? Então ela anota o sentimento, a emoção raiva, vai tentar buscar o que aconteceu para ela ficar com raiva e vai trazer isso para a gente tentar identificar o pensamento. Uma vez identificado o pensamento que ela teve, que pode ser, por exemplo, eu não sou amado, ninguém gosta de mim, por exemplo, a gente parte para desafiar esse pensamento. O que tem de verdadeiro nisso, né? O que tem de... né? Que evidências você tem a favor de que você realmente não é amado? Que evidências você tem contra, né, o fato de que você não é amada? E aí a pessoa, ela assim, até por efeito de balanço, né, ela acaba percebendo que não é bem o que ela pensava, né? E com o tempo ela começa a realmente mudar a forma como ela vê as coisas, né?
E muito interessante que você disse no início que a ideia é que a pessoa se torne a sua própria terapeuta, né? Seria esse momento dela estar fazendo esse comparativo, essa relação, do como ela reagiu com qual situação? Uhum. Então, a terapia, eu digo que é breve, né? Chega um determinado momento da terapia que a gente coloca a pessoa em follow-up. O que é follow-up? A pessoa, ao invés de vir toda semana, ela começa a vir quinzenalmente ou mensalmente. E essas sessões são utilizadas justamente para preparar a pessoa para ser seu próprio terapeuta, para ela ter consciência das coisas que ela está sentindo, do que ela está pensando, como ela pode pensar de forma alternativa. E para não criar dependência também, né? Eu criar... só vou resolver isso na sessão. Exatamente. Vou deixar para resolver isso quando eu estiver lá com o terapeuta. A gente, na verdade, tem alguns casos que o paciente permanece por mais tempo, mas são raros. A maioria realmente ficam assim, entre 24 e 36 sessões, né? Eles estão bem já para seguir. E que tipo de transtorno você tem recebido mais no seu consultório? Que tipo de pessoas que podem procurar a terapia cognitiva? Bom, a terapia cognitiva é indicada para todo mundo, né? Criança, adolescente, adulto. Independente de ter um transtorno, de ter alguma coisa, até como uma forma preventiva, né? Porque na verdade a terapia cognitiva, ela trabalha também com o que a gente chama de paciente padrão, né? Modelo padrão. Que são os pacientes que têm problemas básicos, né? De simplesmente de pensamento mesmo, não tem um transtorno mais severo. Né? E qual que ultimamente tem os casos que mais você tem tido no consultório? O que mais aparece ultimamente, o que mais tem procurado ajuda são transtornos de ansiedade. Né? Pessoas com toque, né? Que é ansiedade, pessoas com ansiedade generalizada, pânico, né? Transtorno de pânico, assim, que a pessoa, sabe, do nada fica suada, começa a sentir tontura, passa mal, né? E uma das linhas que vocês trabalham também é a questão da dependência química, né? Na verdade, a minha especialização maior é em dependência química. A maioria dos pacientes que eu atendo vem de dependência química. E a dependência química é uma coisa interessante, porque os jovens, né, as pessoas em geral, começam a utilizar as drogas porque ela tem uma crença disfuncional em relação às drogas. Então, por exemplo, o jovem ele fuma maconha e os amigos dele falam, não, isso não pega nada, é leve, é suave e tal. E ele acredita que aquilo realmente não faz mal, que aquilo é suave, que aquilo não causa dependência, que aquilo não faz mal para os neurônios dele, né? E tudo isso é um engodo, né? Então, na terapia cognitiva, a gente faz ele pensar de uma forma alternativa, de que aquela crença que ele tem em relação à droga não é verdadeira. Né? Então, o trabalho básico da TC é isso, é fazer com que a pessoa mude a crença em relação à droga. Isso. Então, é muito interessante, a gente tem tido resultados muito significativos. E além do trabalho clínico, a TC também é aplicada em outras áreas, né? Empresarial, como... Existe assim, não é minha especialidade, sim, mas é aplicada assim, por exemplo, em palestras motivacionais, em empresas, em escolas, com preparação por professores ou mesmo alunos, né, como prevenção até o uso de drogas, outros problemas, mas não é a área que eu atuo. Assim como toda terapia, tem ainda essa relutância, digamos assim, de procurar uma terapia, principalmente, você fala psiquiatra, então, mas eu não estou louco, né? Tem essa questão. Com a terapia cognitiva, também acontece essa resistência da mesma forma como as outras linhas? Com certeza, exatamente a mesma coisa. O que acontece é que as pessoas pensam que psiquiatra e psicólogo são a mesma entidade, e não é verdade, né? E mesmo que a pessoa vá procurar um psiquiatra, né, qual o problema? Né? Ela vai procurar uma ajuda, para solucionar o que ela está passando, para melhorar a sua vida. Né?
A diferença é que o terapeuta cognitivo, o psicólogo, ele não medica. Certo. Né? Ele tenta realmente, nós tentamos realmente trabalhar com o pensamento, né? E não com o medicamento. É porque no caso o psiquiatra ele tem formação em medicina, e depois ele faz especialização em psiquiatria. Isso, ele faz uma residência. Por isso que ele pode medicar. Exato. E o caso do psicólogo, ele tem uma graduação e ele não tem a formação médica, por isso que ele não pode passar nada, né, Paulo? Nem fitoterápico, realmente o psicólogo não tem, o CRP não é habilitado para isso. Né? O CRP não autoriza que você passe nem, por exemplo, florais de Bach. Né? É muito comum, tem algumas linhas que trabalham com sonhos, né? Então é muito comum os terapeutas indicarem algumas gotas de florais de Bach para tomar à noite para despertar os sonhos, né? Só que na verdade, se o CRP souber, ele até suspende o... Está tendo uma ação ali que não é permitida, né? Exatamente. A família, no tratamento de uma forma geral, ela consegue se inserir no tratamento do paciente ou muitas vezes ela fica ali olha, a culpa não é minha, ou o contrário, se sente culpada pelo que a pessoa ali da família está vivenciando? Nós estamos falando em relação à dependência química, porque é assim, nas outras áreas, por exemplo, ansiedade, eu não necessariamente trago a família para fazer parte de uma sessão, né? Porém, as mudanças do paciente causam alterações na estrutura familiar. Certo. Né? Uma pessoa que é extremamente tímida e passado algum tempo ela muda o jeito de ser, com certeza ela vai abalar o sistema da família. Agora, já com dependente químico, a gente trabalha com o dependente e traz a família também. Né? Então, a gente trabalha em parceria com outro, no caso, o terapeuta cognitivo. Ela atende, por exemplo, a terapeuta atende a família e eu atendo o paciente. E em determinadas sessões, a gente junta todo mundo e faz uma sessão de resolução de problemas. Né? Porque a mudança dele causa problema na família. E o comportamento da família altera o paciente. Certo. Olha, eu estive aqui com Paulo Moraes, psicólogo, terapeuta cognitivo, e passa os seus contatos, Paulo, para quem quiser contatá-lo, quiser saber um pouco mais sobre essa linha de psicoterapia. Tá, ok. Bom, meu e-mail para contato é paulo@ctcabc.com.br e meu telefone de contato é 28 29 3361. Esse é o telefone do Centro de Terapia Cognitiva do ABC. E as pessoas podem acessar também o site? O site é www.ctcabc.com.br. Paulo, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo seu trabalho. Tá, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado mesmo. Falamos hoje sobre terapia cognitiva aqui no programa Educare e se você quiser participar, pode mandar e-mail para programabc@netservicos.com.br. Te espero no próximo Educare. Até lá.